Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Dias e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado sobre personalidade e sobre Enneagrama. No dia de hoje nós vamos falar sobre tríades. Fernanda, o que são tríades? Tríades é uma divisão de 3 personalidades que têm algo em comum. Então vamos tentar explicar isso melhor. Como eu disse para vocês, a personalidade ela influencia diretamente a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Mas o que eu não disse para vocês é que existem personalidades que são mais influenciadas em uma dessas áreas. Existem personalidades que são muito mais influenciadas na maneira de pensar, na maneira de sentir e na maneira de agir. E é essa divisão que nós vamos fazer. Nós vamos dividir 3 personalidades, cada 3 em um desses grupos, tá bom? Então vamos lá tentar entender isso. Bom, mas antes, por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos nos conhecer e conhecer as outras pessoas e entender como essas personalidades se comportam diante delas terem sido mais afetadas em uma dessas áreas. É muito importante para a gente se descobrir e saber, será que eu fui afetada mais na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir ou na minha maneira de agir? Isso é muito importante e é por isso que nós vamos estudar tríades. Então vamos à nossa primeira tríade. A nossa primeira tríade é a tríade da raiva, que nós vamos dizer que o centro de inteligência dela, que esse centro de inteligência nada mais é de qual a parte do corpo que essas personalidades representam, é a nossa barriga. Por que a barriga? Porque são as personalidades do agir, ou porque agem de maneira correta, ou porque agem de maneira incorreta, tá? E quais são as personalidades que compõem essa tríade? O 8, conhecido como confrontador, o 9, conhecido como pacificador, e o 1, que é o perfeccionista, tá? O que essas personalidades têm em comum? Elas foram muito mais afetadas na maneira de agir. Existe uma emoção que é a emoção base, nós vamos dizer que é uma emoção base dessas personalidades, tá bom? Da maneira que faz com que elas agem dessa maneira, tá? Que é a raiva, tá? E como é que elas se posicionam? Como é que elas agem diante da raiva? O 8 exterioriza a raiva, então ele é agressivo. O 9 ele tenta esquecer da raiva, por isso ele tenta ser pacífico e muitas vezes ele é até acomodado, porque ele tenta esquecer disso. Já o 1, ele interioriza a raiva, ele internaliza a raiva, então ele se sente, ele fica ressentido. Então o 8 externaliza, o 9 esquece e o 1 internaliza a raiva, e é assim que eles se comportam, ok? O que acontece? Eles absorvem a vida e respondem à vida de maneira instintiva, através dos instintos dele. Por isso que nós vamos dizer que também é a tríade do corpo, porque eles agem de maneira instintiva, tá? E eles tendem a se expressar de forma honesta e direta. Só o tipo 8, só o tipo 1? Não, os 3 tipos, tá? O 8, o 9 e o 1, eles se expressam de forma muito mais honesta e direta do que as outras personalidades. A emoção base deles é a raiva. A próxima tríade é a do sentimento, ou que nós podemos chamar de coração. Então a gente fala que é a personalidade localizada no peito. Esse é o centro de inteligência, o peito. Por quê? Porque o peito é onde está o coração, que a gente associa com os nossos sentimentos, tá bom? E quais são os números que compõem essa tríade? O 2, que é o auxiliador, o 3, que é o realizador, e o 4, que é o romântico, tá? Esses 3 números, eles são impulsionados pelos seus sentimentos. Enquanto a tríade da raiva é impulsionada pela raiva, ou seja, eles agem porque a raiva ela tem uma ligação direta com as nossas ações, ou a tríade do sentimento ou do coração, eles são impulsionados pelos sentimentos deles. E como eles se comportam diante dos seus sentimentos? O 2, ele é
o tipo que se comporta de forma a exteriorizar, mas ele não exterioriza os seus sentimentos. Ele foca nos sentimentos que estão fora, ou seja, ele se concentra nos sentimentos exteriores, no sentimento dos outros. Então, o tipo 2, ele foca no sentimento dos outros e não nos dele. Já o tipo 3 não foca nem no dele e nem dos outros. Por quê? Porque ele tem dificuldade de reconhecer os seus sentimentos e o sentimento dos outros. Então, ele é o tipo que, igual ao 9, esquece dos sentimentos. Já o tipo 4, ele se concentra no interior. Mas como que é esse comportamento de internalizar os sentimentos? Ele se preocupa só com os dele. Então, o 2 exterioriza, se preocupa com os sentimentos dos outros. O 3 esquece nem com o dele e nem com o dos outros. E o 4 internaliza, só se preocupa com os sentimentos dele, tá bom? Como é que eles absorvem a vida? Eles absorvem a vida e se relacionam com ela baseado no coração, nos sentimentos. Além disso, esses 3 números são os números que mais se preocupam com a imagem, principalmente o tipo 3, mas o 2 e o 4 também. Com imagem não só no sentido de aparência, mas no sentido de o que as pessoas pensam ao meu respeito, como elas me veem, ok? E nós temos a última tríade, não menos importante, que é a tríade do medo ou da cabeça, que tem a galera do pensamento, que foi mais afetado no pensamento. Ela é composta pelo 5, o investigador, o 6, o leal ou pessimista, e o 7, o entusiasta ou o otimista, tá bom? E como é que funciona? Qual é o impulso dessa tríade? Eles são impulsionados pelo medo, ok? Então, o 5 exterioriza o seu medo. O 6, ele tenta esquecer e o 7 internaliza. Como é que isso funciona em questão de comportamento? O tipo 5 é aquela pessoa mais intelectual, focada mais no que ele tem dentro, porque o seu medo está exteriorizado. Então, o seu medo está naquilo que está fora. Fora de quem? Fora dele, tá? O 6, ele tem o lance da variação, tanto de ter o medo do que está dentro, quanto de ter medo daquilo que está fora, porque ele é mais pessimista. Então, a gente diz que ele tenta esquecer do medo, mas na verdade ele se preocupa tanto com os traumas que estão dentro dele, tanto quanto as coisas ruins que podem acontecer do lado de fora. Já o tipo 7, ele internaliza o medo, então ele tem medo daquilo que está dentro, das vivências que ele já sofreu na sua infância, que ele já sofreu no seu passado, e ele não quer acessar essa dor que está dentro dele. Então ele tem medo do que está dentro, então ele internaliza o seu medo, então ele tenta viver do lado de fora, num mundo mais imaginativo, de forma mais alegre, né? É sempre contando piadas, tentando manter um ambiente agradável, no sentido de feliz, ok? Cada um, como é que eles vivem, né? É por meio da mente. Eles absorvem o mundo e se relacionam com eles, através dos seus pensamentos, da sua mente. Tendem a planejar e pensar com mais cuidado antes de agir, mais cuidado do que os outros tipos. Então, eles são tipos que pensam e planejam antes de agir. Sempre? Não, mas na maioria das vezes, ok? Então, vamos retomar e relembrar. Tríade da raiva, tríade do sentimento e tríade do medo. Cada tríade tem um tipo que exterioriza, um tipo que esquece e um tipo que internaliza, tá? E o que isso tudo significa? Cada uma dessas tríades representa um leque de capacidade ou função essenciais que foram bloqueadas ou distorcidas. Vou traduzir. A mensagem prejudicial afetou muito mais uma dessas áreas, seja o pensamento, o sentimento ou a atitude. Então, a mensagem prejudicial que esse tipo recebeu afetou ele mais em uma dessas áreas, onde ele sofreu um bloqueio, um trauma, alguma limitação, tá bom?
Então, é ali onde a personalidade mais está influenciando, tá bom? Algo importante que nós precisamos saber sobre as tríades, tá? Que a tríade que eu pertenço não quer dizer que eu funciono, entre aspas, pior ou melhor, tá? Quer dizer que eu fui mais influenciado. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a tríade do pensamento, essas pessoas, elas têm uma capacidade de pensar melhor, ou elas têm uma capacidade de pensar inferior, tá bom? A grande questão não é essa, ou o do sentimento de sentir melhor, ou de sentir pior, ou de agir melhor, de agir pior. O que as tríades vão trazer para nós é que nós somos afetados nessa área. Nós precisamos entender que às vezes os nossos pensamentos estão tomados por uma falsa ideia de mundo que nós temos. E precisamos refletir se esse pensamento, nós estamos pensando da maneira real, realista, correta, ou se nós não estamos sendo influenciados pela nossa personalidade, se o nosso sentimento também não é da mesma forma e se a nossa atitude não está correspondendo às provocações externas, mas não realistas, mas através do nosso ideal de mundo. Então nós precisamos perceber isso, perceber aonde a nossa personalidade está influenciando mais a gente. Não está afetando a nossa capacidade de. Você pode ser extremamente inteligente, ser extremamente capaz, mas está afetado nos seus pensamentos pela sua personalidade, fazendo com que muitas vezes você pense influenciado pelo medo, tá? Então a gente precisa avaliar, perceber, tá? Qual é a emoção que está mais nos influenciando? É a emoção da raiva? É a emoção dos sentimentos? Ou é a emoção do medo, tá bom? Então, tente se avaliar, tente se observar e perceber qual tríade você pertence. Porque assim você elimina 6 personalidades que podem ser a sua, através só de descobrir qual a tríade você pertence, tá bom? Se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder para você. Vou deixar aqui embaixo na descrição uma breve explicação de tudo que eu falei no vídeo para que você possa ler, tá bom? E até a próxima, onde nós vamos descobrir mais um pouco sobre a nossa personalidade, caminhando junto para nos conhecermos e nos libertar das falsas ideias que nós temos, das falsas crenças que um dia nós mesmos colocamos dentro de nós através daquilo que nós absorvemos das atitudes e das palavras e dos gestos das pessoas, tá bom? A ideia aqui é sermos livres daquilo que está dentro de nós mesmos, tá bom? Se você tem gostado desse vídeo, se esses vídeos têm abençoado a sua vida e você está gostando de caminhar rumo à sua jornada de se autodescobrir, tá? Eu queria pedir um favor para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que também vão ser abençoadas. Não compartilhe com todos, com apenas aquelas pessoas que você realmente acredita que vão ver esse vídeo de coração aberto, tá bom? Tamo junto e até a próxima, eu te espero aqui. Tchau, tchau!